Dentro de cada ser humano há um universo inexplorado, um território vasto, complexo e profundo, tão misterioso e distante quanto as galáxias que nos cercam. Milhares de anos de evolução, milhões de experiências ancestrais e bilhões de conexões neurais, todas essas forças poderosas habitam silenciosamente dentro de nós, esperando ansiosamente para serem descobertas. O mais surpreendente, a maioria de nós passa pela vida sem sequer tocar nessa grandeza interior. Vivemos como náufragos em um oceano infinito de possibilidades, sem compreender o verdadeiro potencial que carregamos, escondido nas profundezas de nossa própria existência. Somos como diamantes brutos, deslumbrantes em nossa essência, mas cobertos por camadas de condicionamentos, medos e histórias limitantes. Estas camadas, que nos aprisionam em nossa própria percepção, aguardam o momento em que a consciência finalmente nos tocará, revelando o brilho que sempre esteve presente. Nossa jornada não é apenas uma busca pessoal, uma corrida solitária em direção ao autoconhecimento. Não, ela é parte de algo muito maior, um processo de evolução que transcende o indivíduo. Cada passo em direção a uma consciência mais profunda não nos pertence somente a nós, mas a todos ao nosso redor. Somos peças de uma teia cósmica de transformação coletiva, onde o despertar de um afeta o despertar de muitos. Primeiro estágio: o mergulho nas origens de nosso condicionamento. Para compreender verdadeiramente nossa condição humana, precisamos ir além da superfície. Precisamos mergulhar nas origens mais profundas de nossos condicionamentos. Desde o momento em que nascemos, somos imersos em uma teia complexa de influências externas que moldam nossa percepção da realidade. Antes mesmo de podermos fazer uma escolha consciente, nossa mente já está sendo formatada por tudo o que nos cerca. A primeira dessas influências é nossa família, o primeiro universo de interpretação da realidade. Ela nos transmite padrões emocionais, crenças e medos, muitas vezes de forma inconsciente. São como códigos éticos emocionais que se instalam em nossa psique, determinando nossas reações e comportamentos, muito antes que possamos racionalizá-los. A educação formal, com o tempo, intensifica esse processo de modelagem. As escolas não são apenas espaços de aprendizado de conteúdo acadêmico, mas também máquinas de padronização. Elas nos ensinam não só o que pensar, mas como pensar, como ver o mundo, como nos comportar dentro de um sistema social pré-estabelecido. Nos tornamos, sem perceber, parte de um grande mecanismo que visa nos encaixar em uma estrutura já definida, limitando nossa capacidade de questionar e de ser genuinamente autênticos. Nossa sociedade moderna, com sua infinita sofisticação, é um sistema disfarçado de liberdade, mas que se sustenta no controle sutil. A mídia, as redes sociais, o marketing e a cultura de consumo, todos funcionam como engrenagens invisíveis que nos conduzem constantemente para destinos que nem sempre escolhemos. Criam desejos que nem sempre são nossos e estabelecem padrões de sucesso e felicidade que servem mais aos interesses econômicos do que ao nosso real bem-estar. Nos fazemos reféns de uma falsa sensação de liberdade, acreditando que estamos fazendo escolhas próprias, enquanto seguimos, muitas vezes, roteiros quase idênticos aos de bilhões de outras pessoas. Observamos o cotidiano e vemos a repetição incessante desses padrões. Acordamos todos os dias no mesmo horário. Seguimos carreiras não por vocação, mas por segurança econômica. Consumimos produtos que não precisamos, apenas para impressionar pessoas que mal conhecemos. Vivemos relacionamentos baseados em expectativas sociais, em vez de conexões genuínas.
O que nos resta no centro desse labirinto de condicionamentos é uma ilusão. Acreditamos ser totalmente autônomos, donos de nossas escolhas, quando, na verdade, somos o produto de uma infinidade de camadas externas e internas que moldam nossa realidade. Nossos pensamentos, que acreditamos ser originais, muitas vezes não passam de repetições de padrões familiares, culturais e históricos. Nossa identidade, então, se torna uma colagem de expectativas externas. Somos o filho que deve seguir uma determinada carreira, o profissional que deve alcançar determinado status, o cidadão que deve se comportar de uma forma específica. O despertar da autoconsciência. O despertar da autoconsciência, ao contrário do que muitos imaginam, raramente é um evento dramático. Ao invés de um grande acontecimento, ele começa sutilmente, com pequenos momentos de estranhamento. Incômodo indefinido. Uma sensação de que algo não está totalmente certo na maneira como vivemos nossas vidas. É como se uma pequena fresta de luz começasse a iluminar os cantos escuros de nossa percepção habitual. De repente, começamos a notar nossos padrões repetitivos, nossas reações automáticas, nossos medos inconscientes. Esses momentos iniciais de consciência são pequenos, mas poderosos. São como sementes plantadas no solo fértil de nossa mente. À medida que a consciência começa a se expandir, as camadas de condicionamento que antes nos controlavam começam a se dissolver, permitindo-nos enxergar além das limitações que nos foram impostas. Este é o começo de uma jornada que, ao contrário do que muitos pensam, é tanto pessoal quanto coletiva, pois cada passo que damos em direção ao autoconhecimento reverbera no todo, afetando todos ao nosso redor. Neste momento, a verdadeira pergunta surge: até onde você está disposto a ir para desbravar seu próprio universo? Até onde você está disposto a ir para descobrir a imensidão que habita dentro de você, à espera de ser revelada? A jornada da autoconsciência é a jornada mais profunda e transformadora que um ser humano pode empreender. Ela nos convida a questionar tudo o que acreditávamos saber, a desafiar as limitações que fomos condicionados a aceitar e a reconhecer o imenso poder que reside dentro de cada um de nós. A verdadeira liberdade começa quando começamos a questionar a verdadeira natureza das nossas escolhas e a nos libertar das camadas que, muitas vezes, nem sabíamos que carregávamos. Este é apenas o começo. O que vem a seguir, você só descobrirá quando ousar continuar esse mergulho profundo em si mesmo. Segundo estágio, o despertar da observação consciente. À medida que avançamos na jornada da autoconsciência, começamos a desenvolver uma habilidade profunda e transformadora, a capacidade de nos observar sem julgamento. Gradualmente, nos tornamos não apenas o ator que vivencia os pensamentos e emoções, mas também o diretor da cena e o público que assiste a tudo isso. A verdadeira revolução acontece quando entendemos que não somos nossos pensamentos, não somos nossas emoções. Somos o espaço consciente que os contém, um vasto céu interior onde as nuvens, nossos pensamentos e sentimentos, vêm e vão, mas o céu permanece imutável. Essa percepção cria um espaço precioso entre o estímulo e a reação. Antes, éramos movidos automaticamente por impulsos inconscientes, reagindo de forma impulsiva a cada situação. Agora, esse mesmo estímulo que antes nos fazia perder o controle pode ser observado com distanciamento. Um insulto que antes nos faria explodir em raiva, agora é apenas um evento mental que podemos ver sem nos fundir com ele. Uma situação de estresse que normalmente nos paralisaria pode ser experimentada com uma qualidade de presença mais ampla e tranquila.
É como se, a cada momento, começássemos a ganhar um espaço entre o que ocorre no mundo externo e como escolhemos responder a isso. Esse espaço nos dá a liberdade de não sermos mais reféns de nossas reações automáticas. Começamos a perceber que temos o poder de escolher conscientemente nossas respostas, como um observador consciente que decide com clareza qual direção tomar. Terceiro estágio: a atenção plena, um modo de existir. À medida que avançamos ainda mais, o próximo estágio nos leva a uma compreensão radical da atenção plena. Não se trata de uma técnica a ser aplicada em momentos específicos de meditação, mas sim de uma forma de estar no mundo, uma qualidade de presença que permeia cada segundo de nossa existência. Imagine transformar cada ação cotidiana em um ritual de consciência. O simples ato de lavar a louça, por exemplo, deixa de ser uma tarefa enfadonha para se tornar uma experiência profunda de conexão. Cada movimento das mãos, o som da água, a textura da esponja, tudo se torna um portal para a experiência imediata do momento presente. Caminhar, então, deixa de ser apenas um deslocamento físico de um ponto a outro. Torna-se uma dança sutil entre o corpo, a mente e o ambiente. A atenção plena nos ensina a estar verdadeiramente presentes em cada respiração, em cada gesto, em cada ação. Cada momento cotidiano se transforma em uma oportunidade de mergulhar no agora, de nos conectar com a essência da vida que flui continuamente ao nosso redor. Desenvolver a atenção plena é como construir um novo sistema operacional interno para nossa mente. Nosso cérebro, que está acostumado a vagar incessantemente entre memórias do passado e projeções sobre o futuro, começa a ser treinado para habitar completamente o presente. Isso não é apenas uma prática espiritual, mas também um processo comprovado pelas neurociências. Estudos mostram que, com a prática consistente de atenção plena, nosso cérebro literalmente redesenha suas conexões. Áreas relacionadas à regulação emocional se fortalecem, enquanto zonas associadas à ansiedade e ao estresse diminuem sua atividade. Os pensamentos começam a ser vistos não mais como verdades absolutas, mas como eventos mentais passageiros. Eles surgem, se transformam e desaparecem como nuvens que passam pelo vasto céu da consciência. Não somos mais definidos por eles, nem consumidos por suas emoções intensas. Quando um pensamento de raiva surge, somos capazes de observá-lo com uma qualidade de neutralidade compassiva. Sentimos sua textura, sua intensidade, mas não nos fundimos completamente com ele. Da mesma forma, quando uma preocupação aparece, podemos reconhecê-la sem sermos consumidos por sua urgência. Esse processo nos permite experimentar a vida com uma liberdade interna que antes parecia inalcançável. Com a atenção plena, começamos a perceber que não somos reféns de nossas emoções e pensamentos. Ao contrário, temos a capacidade de testemunhar nossa experiência interna com clareza e compaixão, observando sem apego, sem julgamento. A verdadeira liberdade vem de compreender que tudo o que vivemos, seja pensamento, emoção ou experiência, não nos define, mas é apenas uma parte da grande tapeçaria de nossa existência. A prática contínua dessa presença nos leva a um estado de serenidade, onde podemos responder ao mundo de maneira mais consciente e autêntica, liberando-nos das correntes invisíveis que nos mantinham presos ao automático. Quarto estágio: o jardim emocional e o perdão transformador. À medida que seguimos em nossa jornada de autoconhecimento, começamos a perceber cada emoção como um mensageiro profundo, carregando informações preciosas sobre nossa experiência interna.
Raiva, por exemplo, deixa de ser apenas uma explosão destrutiva. Ela se revela como um sinal, indicando que há limites que precisam ser respeitados e honrados. Tristeza, por sua vez, não é uma fraqueza, mas um convite para o processamento e a cura de emoções não resolvidas. Cada emoção, portanto, se torna uma porta de entrada para uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Imagine suas emoções como um jardim complexo. Algumas plantas crescem vigorosas e saudáveis, representando sentimentos que nos fortalecem. Outras, mais delicadas, lutam para sobreviver, refletindo nossas feridas não curadas, nossas inseguranças e medos. O trabalho não é eliminar as plantas que nos incomodam, mas compreender seu contexto. O verdadeiro desafio está em nutrir essas emoções com compreensão e compaixão, como se cada sentimento fosse uma planta a ser regada com paciência e aceitação. Desenvolvemos, então, gradualmente, a capacidade de mapear nossa paisagem emocional com a precisão de um cartógrafo. Cada emoção é observada e começamos a distinguir entre o que ela realmente é e a nossa reação habitual a ela. A ansiedade, que antes poderia nos paralisar, agora é acolhida. Ela é investigada, compreendida e, ao invés de nos consumir, se torna uma oportunidade de crescimento. Técnicas como a autoobservação não julgadora, a escrita introspectiva e práticas corporais tornam-se ferramentas poderosas de transformação interna. Não lutamos mais contra nossas emoções. Pelo contrário, as acolhemos com uma qualidade de presença que permite que se transformem naturalmente, sem resistência. O perdão, então, emerge não como um ato de fraqueza, mas como uma habilidade sofisticada de liberação. Perdoar não significa necessariamente concordar ou esquecer, mas compreender o contexto mais amplo das limitações humanas, tanto em nós mesmos quanto nos outros. Primeiro, começamos a nos perdoar. Reconhecemos nossas próprias feridas e padrões limitantes, não com autocrítica, mas com uma compaixão profunda. A partir desse movimento de auto-perdão, nossa capacidade de perdoar os outros se expande. Percebemos que cada ser humano carrega sua própria complexidade de sofrimento, suas próprias feridas não curadas. E assim, as nossas feridas emocionais deixam de ser marcas de vergonha, tornando-se mapas de crescimento e evolução pessoal. Cada trauma superado, cada padrão interrompido, cada momento de cura nos torna mais resilientes, mais compassivos e mais conectados com nossa verdadeira essência. Em vez de temer nossas emoções ou nossos desafios internos, passamos a vê-los como aliados, professores que nos guiam para uma compreensão mais profunda da vida e do nosso papel nela. O jardim emocional que cultivamos com tanto carinho e atenção não é um reflexo de fraqueza, mas de uma força silenciosa, uma força que emerge da aceitação total do que somos e do que ainda estamos nos tornando. Estágio. A essência. Da unidade à experiência de unidade representa uma transformação radical na nossa percepção fundamental da realidade. Onde antes víamos separação, distinção e individualidade isolada, agora começamos a experimentar o universo como um organismo vivo e intrinsecamente interconectado. Imagine cada ser humano, animal, planta, até mesmo o que consideramos matéria inanimada, como uma expressão única de uma consciência fundamental. Não somos mais entidades separadas, mas manifestações diferentes de um mesmo campo energético infinito. Somos como ondas distintas, mas indissociáveis do oceano da existência. Neste estágio de consciência, os limites rígidos entre o eu e o outro começam a se tornar permeáveis. A sensação de interconexão se torna profunda, transcendendo as categorias mentais habituais de separação.
Uma experiência simples, como um pássaro voando, pode ser simultaneamente sua e não sua. O sofrimento de um ser distante é sentido com uma intensidade quase física. As barreiras que antes nos mantinham isolados se revelam como construções mentais frágeis, ilusões criadas pela nossa mente limitada. Cada trauma superado, cada padrão interrompido, cada momento de cura nos torna mais resilientes, mais compassivos e mais conectados com nossa verdadeira essência. Em vez de temer nossas emoções ou nossos desafios internos, passamos a vê-los como aliados, professores que nos guiam para uma compreensão mais profunda da vida e do nosso papel nela. O jardim emocional que cultivamos com tanto carinho e atenção não é um reflexo de fraqueza, mas de uma força silenciosa, uma força que emerge da aceitação total do que somos e do que ainda estamos nos tornando. Quinto estágio: a essência da unidade. A experiência de unidade representa uma transformação radical na nossa percepção fundamental da realidade. Onde antes víamos separação, distinção e individualidade isolada, agora começamos a experimentar o universo como um organismo vivo e intrinsecamente interconectado. Imagine cada ser humano, animal, planta, até mesmo o que consideramos matéria inanimada, como uma expressão única de uma consciência fundamental. Não somos mais entidades separadas, mas manifestações diferentes de um mesmo campo energético infinito. Somos como ondas distintas, mas indissociáveis do oceano da existência. Neste estágio de consciência, os limites rígidos entre o eu e o outro começam a se tornar permeáveis. A sensação de interconexão se torna profunda, transcendendo as categorias mentais habituais de separação. Uma experiência simples como um pássaro voando pode ser simultaneamente sua e não sua. O sofrimento de um ser distante é sentido com uma intensidade quase física. As barreiras que antes nos mantinham isolados se revelam como construções mentais frágeis, ilusões criadas pela nossa mente limitada. A compaixão deixa de ser um ato deliberado e se torna um estado natural de ser. Não se trata mais de uma escolha moral, mas de um reconhecimento visceral de que o sofrimento de qualquer ser é, de alguma forma, o nosso próprio sofrimento. Essa compreensão não é romântica ou abstrata, mas uma percepção radical que transforma fundamentalmente a nossa relação com o mundo. Cada ação passa a ser compreendida não como um ato isolado, mas como parte de uma teia complexa de interdependência. Sexto estágio: a dissolução das definições e o êxtase da unidade. Chegamos a um território onde as palavras falham, onde os conceitos antes tão sólidos se dissolvem como névoa ao sol nascente. Aqui, toda tentativa de definição se esvai, pois a mente lógica já não tem mais onde se apoiar. O que antes parecia separado, o sujeito e o objeto, o que vê e o que é visto, agora se funde em uma única e indissociável experiência. É um estado de êxtase silencioso, mas ao mesmo tempo vibrante. Cada instante pulsa com uma riqueza indescritível e, paradoxalmente, com um vazio absoluto. Não há mais pressa nem espera, pois o tempo, como o conhecemos, simplesmente se desintegra. A eternidade não é mais um futuro distante, mas algo presente e tangível, algo que se revela sem esforço. Neste nível de consciência, percebemos que nunca fomos apenas um ponto isolado no universo. Somos o próprio tecido da existência, fluindo incessantemente em infinitas formas de expressão. Cada pensamento é um sopro criador. Cada movimento é uma dança cósmica. Cada respiração é o ritmo do próprio universo se desdobrando em nós.
Não somos meros observadores de uma realidade externa. Somos a própria manifestação consciente dessa realidade. O universo não nos acontece nem existe fora de nós. Somos o próprio universo, se reconhecendo, se explorando, se transformando a cada instante. E então, um entendimento indescritível se revela. Existimos e, ao mesmo tempo, não existimos. Somos simultaneamente uma onda e o oceano, uma fagulha e o fogo, um eco e o som primordial. Cada identidade individual é apenas um reflexo momentâneo do campo infinito da consciência. E ainda assim, cada expressão dessa totalidade é única, singular e irrepetível. Aqui não há necessidade de buscar ou alcançar algo, apenas ser. E nesse simples ser, tudo já está. O verdadeiro despertar não é um troféu a ser conquistado, nem um estado fixo onde finalmente descansamos em plena compreensão. Pelo contrário, ele traz consigo uma profunda humildade, pois quanto mais avançamos, mais nos damos conta da vastidão do desconhecido. É como escalar uma montanha na ilusão de que o topo nos trará todas as respostas, apenas para descobrir, ao chegar lá, que há infinitas outras montanhas se erguendo no horizonte. Cada nível de consciência não é um destino final, mas um portal para novas descobertas. O que antes parecia ser o auge da compreensão, logo se revela apenas um ponto de passagem. O despertar não é um evento isolado, nem uma iluminação definitiva. Ele é um fluxo contínuo, um rio que nunca para de correr, uma chama que nunca cessa de arder. É uma dança eterna entre saber e desaprender, entre expandir e se render ao mistério. E essa jornada não está reservada para poucos escolhidos, para místicos reclusos em templos distantes. Ela não exige isolamento, nem rituais exóticos. Pelo contrário, ela está acessível a todos, a qualquer momento, independentemente de quem somos ou de onde estamos. Ela é um convite que ecoa silenciosamente para cada ser humano. E agora, neste exato instante, para você que ouve estas palavras. Dentro de você existe um universo infinito de possibilidades, uma fonte inesgotável de sabedoria. Não há um momento específico em que o despertar acontece como se fosse um marco no tempo. Ele não é algo distante ou futuro, mas algo vivo, pulsante, que se manifesta no agora, a cada respiração, a cada escolha consciente, a cada instante de presença. A consciência não se move em linha reta, nem segue um roteiro previsível. Ela dança, expande-se, contrai-se, avança e recua, revelando-se e escondendo-se num jogo sutil que desafia qualquer tentativa de controle. Assim como o universo pulsa em ciclos, nosso próprio despertar é um movimento infinito de abertura e recolhimento, de questionamento e entrega, de luz e sombra. E assim seguimos, não em busca de um fim, mas mergulhando cada vez mais fundo na experiência do ser. Que essa jornada seja sua bússola, seu chamado silencioso para explorar os mundos infinitos que habitam dentro de você. Pois o despertar não é um destino distante. Ele é o próprio caminho se revelando sob seus pés, a cada passo, a cada respiração, a cada olhar sincero voltado para dentro. Se esta mensagem ressoou com você, compartilhe-a com alguém que precise de um empurrão espiritual. Além disso, convido você a curtir, se inscrever no canal e compartilhar suas próprias experiências nos comentários abaixo. Também não se esqueça de ativar o alerta de novos vídeos, clicando no sininho e compartilhando este vídeo com outras pessoas. Seu apoio é fundamental para nós. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo. Agora, ao chegarmos ao final desta expedição reveladora, quero expressar minha mais profunda gratidão a você que permaneceu conosco até aqui. Sua dedicação e curiosidade são o combustível que nos motiva a explorar, desmistificar
e compartilhar essas histórias intrigantes. Quero compartilhar algo especial com você. Como fã do canal Eu Superior, você está prestes a embarcar em uma jornada única de autoconhecimento e formação mental. Apresento a você o Mapa do Eu Superior, um e-book revolucionário que vai redefinir sua realidade mental. Como criador deste conteúdo e líder do canal Eu Superior, compartilho com você minhas experiências mais profundas e aprendizados valiosos. Cada capítulo deste e-book é um reflexo da minha jornada, repleto de lições práticas que vivi e transformei em sabedoria. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clique no link do comentário fixado e comece sua jornada rumo ao autoconhecimento e à positividade hoje mesmo. Imagine-se por um momento como um dos antigos exploradores que desbravavam territórios desconhecidos, guiado apenas pela chama da curiosidade e pela sede de conhecimento. Cada pedaço de informação, cada símbolo decifrado é como um mapa que nos leva mais fundo no labirinto do desconhecido. E assim como esses exploradores, você também está agora um pouco mais próximo da verdade, carregando consigo uma nova compreensão das forças que moldam nosso mundo. Sua presença até este ponto não é apenas uma conquista pessoal, mas uma contribuição valiosa para uma comunidade vibrante de indivíduos curiosos e apaixonados por conhecimento. Cada visualização, cada comentário, cada like são passos que damos juntos rumo a um entendimento mais profundo e coletivo. Você não é apenas um espectador, você é um parceiro nesta jornada de descoberta. Então, ao fecharmos este capítulo, quero convidá-lo a refletir sobre as revelações de hoje e a se preparar para os próximos passos. Vamos continuar desvendando os segredos, questionando as verdades estabelecidas e explorando os mistérios que nos cercam. Sua participação é fundamental, não apenas para o crescimento deste canal, mas para a expansão do nosso horizonte de conhecimento. Até a próxima descoberta. E lembre-se, o verdadeiro poder está em questionar e compreender o que está além do visível. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.